E aí, tudo bem? Belê? Pergunta aí se está tudo bem para quem está do teu lado, velho. Tem alguém que não está bem aí, que levantou a mão? Tipo, não estou bem. Tem alguém que não está bem aí? Não está bem? Ninguém? Está todo mundo bem? Pô, que loucura. Coisa boa. Semana passada a gente começou o tema Pet View. Quem estava aqui? Bem legal. Eu boto fé que esse tema vai mexer bastante com a tua forma de entender o teu caráter. Até porque, às vezes, nós acabamos que excluímos o fato da vida cristã de que temos e devemos ser pessoas com caráter transformado. Semana passada a gente falou sobre os problemas interiores, você lembra? Falamos sobre a parada de quem é você quando ninguém está vendo. E sobre esse confronto de que nós devemos ser pessoas retas, íntegras, de caráter, no secreto, no nosso quarto e assim por diante. Coisa que é muito bom. Mas me preocupa demais falar exclusivamente acerca daquilo que falamos na semana passada. Sabe por quê? Porque existe um contraponto. Existe um outro lado da balança em que coloca a nossa vida de equilíbrio. Existem muitos cristãos, uma espécie de monge cristão, sabe? Tipo, como está a tua vida com Deus? Nossa, está uma bênção. A vida dele está uma desgraça, mas eu não sei qual bênção que ele se refere. Mas a bênção que ele se refere a qual? Nossa, eu vou lá, oro no meu quarto, dobro meus joelhos, leio a Bíblia, Deus fala comigo e tudo mais, e é fantástico, e é muito legal. Mas essas obras, elas não vêm para fora. Karl Marx e grandes pensadores da filosofia e da sociologia, eles propuseram e deram a ideia de que o problema do ser humano estava fora de nós. A tese do livro O Capital de Karl Marx é exatamente essa, de que o problema está no capital, na forma de gestão, nos juros, na economia, e aí vai mais um monte de coisas. Veio Jesus contrapondo todo o senso comum acerca desse assunto há 2000 anos atrás e disse o quê? O problema está dentro de você. O problema não está fora de você. Aliás, Jesus, quando diz isso, ele diz algo que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte, olha, o problema não é aquilo que entra dentro de você, mas é aquilo que sai. Porque, em outras palavras, o que Jesus estava falando é que aquilo que sai é produto daquilo que somos. E aquilo que entra não necessariamente tem poder para nos transformar, mas aquilo que sai já nos transformou. Então vem Jesus e diz que o nosso maior problema, o nosso maior dilema não está na forma de gestão pública, não está na economia, não está na nossa família, não está na nossa cultura, na sociedade, nas músicas pagãs, na cultura secular ou no carnaval, ou qualquer outra coisa do tipo. O nosso problema está dentro de nós. E aí Jesus ele vem e propõe uma obra completa. Uma obra que começa dentro, mas precisa terminar fora. E o que me assusta é que muita gente, olhando para esse assunto, tende a pensar que a obra de Deus é exclusiva acerca do nosso interior, mas isso é um engano. A obra de Deus, ela começa dentro de nós e deve terminar fora de nós. Aí pessoas com mau caráter exterior, com erros, falhas, pecados exteriores, falam o quê? Deus não olha a aparência, Ele vê o coração. Você está entendendo? Tipo, na verdade, isso é uma desculpa para não mudar. Essa é uma desculpa para não fazer diferente. Como se a obra de Deus fosse exclusiva de salvação. E de fato a obra de Jesus, ela é salvífica, ela é salvadora, mas ela é salvadora do nosso eu. Para que nós sejamos transformados. Aí sabe o que me preocupa? E isso me preocupa de maneira muito assustadora.
a quantidade de crescimento, ou as estatísticas de crescimento do meio cristão evangélico, e a pouca mudança do mundo. Ou, na verdade, talvez uma mudança para pior. Isso não te assusta, velho? Que o cristianismo, o evangelicalismo no Brasil só cresce. Em 20 anos para cá, ele só cresce. Mas as atrocidades, a imoralidade, a corrupção também só cresce. Tem alguma coisa que está errada, velho. Tem alguma coisa que não está equalizada, não está sintonizada. E eu penso que na vida de muitos cristãos, talvez de você mesmo, você se corrompa pela confusão dessa mensagem. Tipo, Jesus me salvou, ok, agora eu posso roubar, posso ser quem eu sou, porque a graça de Deus superabundou sobre a minha vida, aleluia. Cara, você está enganado. A graça de Deus nos salvou, nos libertou para que fôssemos pessoas diferentes aqui fora. A começar dentro de nós, mas a terminar fora de nós. Do que adianta uma raiz sugar sais minerais, ela está em boa terra, se ela não gerar fruto? Do que adianta? Do que adianta você estar na igreja, estar com as raízes fincadas na terra, uma boa terra, colhendo palavra de Deus, sendo comunhão, relacionamento com Ele, orando, enfim. E tudo isso que você está sugando, não vem para fora de você. Você continua uma pessoa odiosa, que não perdoa, uma pessoa intragável, imoral, antiética. Do que adianta? É óbvio que existe um tempo entre sugar os sais minerais e gerar fruto. Mas ainda assim, é necessário que nós geremos fruto. Sabe por quê? Porque Cristo nos chamou para darmos frutos, não para sugarmos Ele. Ele nos chamou para darmos frutos. Não para sermos uma sanguessuga grudada no pescoço de Deus, sugando, tipo, Deus me ouve. Para darmos frutos, para sermos diferentes. Para fazermos uma sociedade diferente. Para fazermos famílias diferentes. Mas aí o que importa você ouvir incansavelmente sobre perdão, sobre humildade, sobre quebrantamento, se chega na tua casa e a tua esposa briga com você e você não perdoa ela? Do que adianta você ouvir sobre humildade se chega no teu emprego, o teu patrão te dá uma ordem e você não submete? Do que adianta você ouvir sobre contrição se chega alguém para você e diz que você está errado e você é orgulhoso? Do que adianta, velho? Do que adianta ter uma vida interior cultivada, mas que não se transforma em frutos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a aparência é importante? Vou fazer uma enquete. Quantos acham que a aparência é importante? Levanta a mão. Quantos acham que ela não é importante? Levanta a mão. É interessante isso. Porque, de fato, a Bíblia diz veementemente que Deus não olha a aparência, mas vê o coração. Mas me diz uma coisa, qual dos homens nós conseguimos ver o coração das pessoas? Tem alguém que consegue? Eu já vi gente tentando adivinhar. Ele diz que me ama, mas não me ama. Mas nenhum de nós consegue ver o coração. Nós vemos a aparência. Nós não vemos o coração. Nós não conseguimos examinar nem mesmo o nosso coração, quanto mais o dos outros. E aí vem Jesus e diz que nós deveríamos praticar boas obras, para que o mundo, olhando as nossas boas obras, glorificassem o Pai. Em outras palavras, que Jesus estava falando, se preocupem com a aparência de vocês.
Porque o mundo precisa olhar para a aparência de vocês e glorificar a Deus. Em relação ao teu coração, Deus dizendo, deixa que eu cuido. Mas o mundo precisa ver uma atitude, um comportamento diferente. Porque não adianta você ter conteúdo se você não tiver aparência. Quer ver? Eu amo livro. Quem aqui ama livro? Levanta a mão. Eu amo livros. Se você não ama, aprenda a amá-los, porque eles são amigos fiéis. Livros são demais. E eu gosto pra caramba de ler, leio bastante. E eu trouxe alguns livros aqui para fazer entender aquilo que passa pelo meu coração. Eu sou uma pessoa que sou atraído pela capa de livro. Quem aqui é atraído pela capa de livro? Enfim, na experiência eu fui vendo e conhecendo alguns escritores, editoras, tal, assim por diante. E você vai conseguindo ter um maior discernimento acerca da qualidade do livro sem a capa. Mas, para mim, a capa, ela é muito atrativa. Eu já comprei diversos livros por causa da capa, não por causa do conteúdo. Depois eu fui ver o conteúdo. Aliás, teve um livro que eu comprei pela capa e me decepcionei. Mas grande parte não, grande parte eu olhei pela capa, fui atraído pela capa, encontrei um conteúdo condizente com a capa excelente. Mas quer ver alguns livros que me chamam muita atenção, que são ótimos, mas a capa é terrível? Primeiro livro, O Obreiro Normal. Esse aqui é um livro do Watchman Nee. Esse livro aqui é muito bom, mas, velho, olha a capa desse livro. Se você estivesse numa livraria, ele estivesse na estante, você seria atraído por ele? Eu não, velho. Porque primeiro parece uma parada de direito. Tem tipo uma balança aqui. E tem uma sombra lá atrás, tipo do falecido do ratinho. Esse livro dá medo, velho. Não compraria esse livro. Olha esse outro livro que é ótimo, cara. Esse escritor é ótimo, Lewis Strobel. Ele é um jornalista ateu, antigamente, que se converteu fazendo uma reportagem a respeito dos cristãos. É incrível a história dele. E esse livro aqui é ótimo. Olha o título do livro. Como alcançar os que evitam Deus e a igreja. Esse livro é ótimo. Mas, velho, olha a capa desse livro, mano. Essa letra dourada aqui. Tipo, só faltou como alcançar a prosperidade. Esse céu, essa cruz misturada com nuvem. É horrível a capa desse livro. Eu nunca seria atraído pela capa desse livro e consumiria o conteúdo dele. Porque a aparência dele engana muito acerca do que ele é. Outro livro. Esse aqui é um clássico antigo do John Stott. Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Esse aqui é o melhor livro a respeito desse assunto. Mas olha a capa dele, mano. Você está vendo? Esse roxo. Que bizarro. O que tem a ver com o Espírito Santo esse roxo? Me causa estranheza esse roxinho aqui. Eu não compraria esse livro porque a aparência dele engana acerca do conteúdo. Ele é um livro muito pequeno, excelente. Mas a capa, horrível. Um outro livro. Ó. Esse livro aqui é ótimo. Mark Driscoll, Morte por Amor. Esse livro aqui eu comprei por causa da capa. Na época, eu era dono de uma livraria, eu vi o lançamento desse livro, eu falei, cara, eu preciso ter esse livro. Porque a capa dele é linda, olha só, velho. Tá vendo? É linda a capa dele. Enfim, o layout aqui dentro também é muito top. Tipo, tem umas folhas pretas misturadas com vermelho, uns desenhos e tal. É tipo Turma da Mônica, assim. A aparência desse livro aqui é ótima e ela me atraiu. E quando eu vi esse livro, eu comprei ele. E quando eu comecei a ler ele, eu fiquei fascinado. Um livro muito bom. O que eu quero dizer é que muitas vezes, nós deixamos de querer conhecer algo pela aparência. Por exemplo, quanta gente tem medo de ir para o Rio de Janeiro. Se eu chegar lá no Rio de Janeiro, bala cruzada, linha vermelha, eu tenho que andar com um colete à prova de balas. E é assim, mas não é tão assim.
é menos, um pouco menos. Mas por causa da aparência, você acaba que não usufrui. E deixa eu fazer uma pergunta. Será que não tem amigos seus no teu trabalho, familiares na sua família, que não querem conhecer a Deus por causa da tua aparência? Você nunca pensou nisso? Será que não tem colegas na tua faculdade que querem passar longe de uma igreja? Porque aquilo que você aparenta ser é terrível. As tuas obras, o teu caráter, aquilo que é demonstrado por fora causa repúdio, causa medo, causa estranheza. Eu lembro que quando eu era menor, não tinha muito entendimento, eu não queria ser crente porque eu não queria usar terno. Isso no começo da minha adolescência. Porque eu lembro que naquela época, crente em Joinville usava terno e mulher usava saia. E eu olhava para aquilo e falava, nem a pau, eu não quero usar terno. Tipo, eu não vou morar no céu porque eu não quero usar terno. Porque a aparência não me atraía. E talvez você pense, Lipão, mas Jesus não tinha aparência nenhuma. Não tinha aparência física nenhuma. Mas mesmo assim ele atraía as pessoas. Exatamente por esse motivo. Eu não estou falando sobre aparência física. Eu estou falando sobre atitude aparente. A atitude aparente de Jesus chamava para ele. Lipão, mas Jesus não estava nem aí. A palavra diz que ele comia com prostitutas, beberrões e etc. E ele não estava nem aí. Na verdade, eu acho que ele estava muito aí. Sabe por quê? Porque ele queria ser conhecido como aquele que não fazia distinção das pessoas. E eu acho que ele fez questão de ir no bar do Zé, sentar com as prostitutas e jogar um truco com os bebum, para que os outros soubessem que ele não faz distinção de pessoa alguma. Eu acho que ele fez questão de passar por aquele poço em Samaria e conversar com aquela mulher samaritana, para que nós, 2000 anos depois, soubéssemos que Jesus não fazia distinção de religião, judaica ou pagã, seja o que for. Jesus era alguém muito preocupado, se assim eu posso dizer, com aquilo que os outros pensavam acerca daquilo que ele vivia. Quer ver? Deixa eu ler um texto para você entender melhor isso. Está lá em Mateus 17, 24. Se você quiser abrir tua Bíblia, fique à vontade. Mateus 17, 24. Olha só o que diz lá. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: o mestre de vocês paga imposto? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Claro! Pedro nem pensou. Ele disse, claro. Enigma. Por que Pedro foi tão pronto na resposta dele? Você tem algum palpite? Eu tenho. Sabe qual é o meu palpite? É porque ele sabia que o mestre dele era um bom caráter. E se havia algo que devesse ser feito, ele faria, seja o que for. Pagar imposto, submeter ao rei, seja o que for, Jesus faria. Porque ele é bom caráter. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você, cristão, paga impostos? Eu deveria responder, claro! Mas eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque cristianismo hoje não é condizente necessariamente com caráter. Mas deveria ser.
O mestre de vocês paga imposto? Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou, dizendo: Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então os filhos, no caso eu, estou isento, certo? Vale a pena salientar que esse aqui era o imposto de 2 dracmas, que era o imposto do templo, não era o dízimo, era o imposto do templo, imposto de 2 dracmas. E o argumento que Jesus usa é o quê? O imposto é para os súditos ou para os filhos? Pedro responde: para os súditos. Aí olha o que Jesus fala: mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar, abra a boca dele, encontrará uma moeda, e com essa moeda pague o imposto. Você está percebendo o que está acontecendo com Jesus aqui? Presta atenção. Ele não precisa pagar impostos para o templo, porque ele é filho. Mas por que ele paga? Por que ele paga? Porque ele paga. Ele paga para que os outros saibam que ele é reto e íntegro. Em outras palavras, Jesus estava preocupado com aquilo que os outros pensariam acerca da atitude dele. E talvez você, cristão, pega uma filosofia meio seu Jorge, diga o que pensem, que dizem, que falem, deixa isso para lá. E segue esse caminho. O caminho do quê? O caminho de que eu vou prestar contas para Deus e ponto final. E as outras pessoas, que se dane. Se estão indo para o inferno por minha culpa, que se dane. Se elas odeiam a igreja por minha culpa, que se lasque. Aí então a palavra tem toda a razão quando diz o quê? O nome de Deus é blasfemado entre aqueles que não conhecem a Deus. Adivinha por quem? Por causa de nós, por causa de você, por causa de mim. Olha para quem está ao teu lado e diga: o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas que não conhecem a Deus por causa de você. Por causa de nós. Por causa de nós que muitas vezes não nos preocupamos devidamente com a nossa atitude exterior. Porque nós, muitas vezes, não nos atentamos para o fato de que temos que dar bom testemunho. Isso não é um convite à hipocrisia, mas é um convite à integridade. É um convite para você trazer para fora aquilo que eu acredito que você já conquistou por dentro. É um convite para a integridade. E o nome de Deus muitas vezes é blasfemado entre aqueles que não conhecem a Deus por causa da nossa atitude, por causa do nosso comportamento. E é algo que você deve se atentar, velho. Será que as pessoas são atraídas a Cristo por causa da tua atitude ou não? Será que as pessoas olham para a tua vida e conseguem enxergar Cristo? Acerca disso, quero mencionar 3 paradigmas. Primeiro paradigma: a aparência a mais do que é. Certo ou errado? Errado, propaganda enganosa. Quem é que já foi enganado em alguma propaganda? Nossa! Propaganda enganosa. Você vai usar o Rexona e você vai casar. Vai vir mulherada. O cara passa Rexona, não vem ninguém. Tem um monte de propaganda enganosa por aí. Agora, isso está certo ou errado? Está completamente errado. Jesus falava acerca disso e chamava isso de hipocrisia. E sabe o que ele dizia? Que as nossas obras não podem ser como uma
espécie de apresentação teatral. Olhe para quem está ao teu lado e diga: as obras, a mais do que você realmente é, te tornam hipócrita. Então, por exemplo, você nunca ajudou um pobre na rua. Você ajuda uma vez. Posta uma foto no Facebook dizendo como é bom ajudar os famintos. Cara, você é um hipócrita. Você é um mentiroso. Obras para mais. Mas um outro equívoco são as obras para menos. Por exemplo, a gente fez a Semana de Ação Solidária no GPs. Vocês lembram? Fizeram? Quem fez aí? Levanta a mão. Foi uma semana bem top, enfim, a gente fez em todos os GPs e tal. Pessoas foram em orfanatos, entregar comida para morador de rua, plantar flores, enfim, limpar a praça, limpar a praia, nas outras implantações da onda. Foi uma semana incrível. E adivinha o que a gente ouviu de monte nessa semana? Aquilo que a sua mão direita fizer, que a sua mão esquerda não saiba. Bizarro isso. Por que é bizarro isso? Bizarro isso porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam que as obras da igreja não devem ser conhecidas. Tipo, aquilo que nós fazemos deve ser colocado debaixo da terra, enterrado lá, e ninguém deve saber. Mas isso também é um equívoco, para mais ou para menos. O que deve acontecer? O que deve acontecer está escrito lá em Mateus 5,14, no Sermão do Monte. Olha o que Jesus diz, presta atenção. Vocês são a luz do mundo. Olha aqui para mim. Vocês são a luz do mundo, não sou eu a luz do mundo. A responsabilidade que o mundo conheça a Cristo não é exclusiva minha, é nossa. Vocês, nós, todos aqui, somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Para que vejam as suas obras. Para que vejam as suas obras. Para que vejam suas obras. Para que vejam, para que vejam com 2 olhos, as suas obras, e glorifique ao Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo para nós é que nós somos a luz do mundo, e nós não devemos esconder essa luz dentro da igreja, dentro do nosso quarto, mas essa luz tem que estar no lugar mais alto possível, para iluminar o máximo de pessoas possíveis. Para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Em outras palavras, sabe o que eu quero que você perceba? É que as nossas obras não devem ser nem para mais, nem para menos, mas devem demonstrar aquilo que realmente somos. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema, na verdade, eu acho isso muito legal quando dizem que na onda tem um monte de maconheiro, um monte de safada, um monte de safado. Acho isso muito legal, porque era o tipo de fama que Jesus tinha e que nós devemos ser também. Uma igreja onde todos são bem recebidos.
Mas, ultimamente, essa fama que tem se levantado, essa fama me preocupa. De que nós somos homofóbicos. Porque, de nenhuma forma, em nenhuma hipótese, nós somos homofóbicos. Bem pelo contrário. Inclusive, a madrinha do meu filho é homossexual. Nós não somos homofóbicos e é exatamente isso que me preocupa. O que me preocupa é quando as pessoas têm uma ideia errada de quem nós somos. Elas devem ter uma ideia exata de quem nós somos. Entende o que eu estou dizendo? Nós somos a luz do mundo, devemos colocar nossa luz no ponto mais alto para iluminar o máximo de pessoas. Outras preocupações e devaneios meus. Me preocupa esse instinto burro de crente. Que se converte e acha que deve ser o top das galáxias na igreja, mas na sua vida profissional é uma ré. Me preocupa demais. O cara é um implantador, um coordenador e tal, sei o quê, mas não acabou o ensino médio ainda. Me preocupa muito. Me preocupa muito em saber que existem alguns discipuladores que são excelentes discipuladores, mas não educam e disciplinam os próprios filhos. Me preocupa em saber que existem pessoas na igreja que servem na limpeza e etc e tal, mas chega no trabalho atrasado e quando está no trabalho está no Facebook. Isso é preocupante. Por que é preocupante? É preocupante porque a nossa luz foi feita para brilhar no meio das trevas. Aqui dentro, que legal você brilhar. Brilha, brilha a estrelinha. Que legal. Faça isso. Mas coloque a tua vida em lugar de destaque. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quem aqui trabalha, está no mercado profissional, levanta a mão. Seja o melhor profissional que você puder ser, velho. O melhor. Se capacite, estude. Cumpra, honra os seus compromissos para a glória de Deus. Quem aqui é estudante, está na universidade, faculdade, etc. Seja o melhor estudante que você consegue ser. O melhor. Sabe, faça a tua monografia, o teu TCC, um assunto da universidade durante alguns anos. Seja o melhor que você pode ser para que o mundo, olhando para você, glorifique a Deus. Sabe, talvez você venha para a igreja, vá para o GP, vá para o discipulado e etc, tal, mas seus vizinhos ouvem o dia inteiro você xingando o teu marido. Tenha a melhor família que você pode ter. Se preocupe com aquilo que os outros estão vendo. Porque aquilo que os outros estão vendo diz muito respeito a quem você é. Porque o que preocupa a Deus não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que sai revela quem você é por dentro. Pratique boas obras. Dê um bom testemunho. A palavra diz que nós somos como cartas, que o mundo deve olhar para nós e ler o próprio Deus em nós. Sabe, me fascinou e me chamou muito a atenção um testemunho que a Grazi, a diretora da OD Store, contou para mim esses dias. Enfim, ela não contou para mim para que eu contasse para todos. Mas a luz é para ser colocada num lugar alto, então vamos colocar a Grazi num lugar alto. A Grazi contou que, enfim, ela estava querendo fazer um curso numa faculdade aqui em Joinville. E ela, então, concorreu a uma bolsa e ela ganhou 100% de bolsa de estudo. 100%, velho. Demais, não é? Uma faculdade seria pagar, sei lá, R$700, se eu não me engano. Ela ia pagar R$0. Lindo. Clássico isso. E aí, então, ela foi se registrar no curso, e chegando lá para registrar-se no curso, na folha perguntava a renda mensal dela e do marido.
Ela colocou a renda do marido e perguntou para a moça, meu trabalho não é registrado, ainda assim eu preciso colocar? A moça falou, claro, coloque a tua renda também. E ela colocou a renda dela. Compondo a renda do marido e a renda dela, excedeu em R$ 120 o valor mínimo para se ganhar uma bolsa. E aí então ela ficou meio tipo, uau. A mulher olhou para ela e disse, faz o seguinte, você não é registrada, então coloca que você ganha R$ 200 a menos e não vai ter nenhum problema. Aí ela olhou para a mulher que estava atendendo ela e disse, mas isso não é corrupção? A mulher olhou para ela, toda vermelha, e disse, é. Ela falou, eu não posso fazer isso. E ela perdeu uma bolsa de 100% por causa de caráter. Uma salva de palmas para a Grazi. Sabe, talvez aquela mulher estava acostumada com pessoas que passavam por lá e faziam isso. Mas o fato de ela não fazer, eu tenho certeza que colocou uma pulga atrás da orelha daquela mulher que até agora está coçando. E ainda mais de saber que ela era cristã. Ainda mais de saber que ela era uma cristã que frequentava a onda dura. Essa mulher está com um tumor já de tanto coçar a orelha. Por causa das boas obras. Sabe, eu não sei o que vai acontecer na vida dessa mulher, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se de alguma forma ela pensava que crente era mau caráter, pelo menos agora ela pensa que nem todos os cristãos são mau caráter. E acredito que talvez ela pudesse ser cristã, e sendo cristã, possivelmente ela reavaliou a vida dela e a conduta dela, por causa de alguém que trouxe para fora aquilo que tem por dentro. Colossenses 1:27 diz o seguinte, Cristo em vós a esperança da glória. Olhe para quem está do seu lado, diga isso, Cristo em você, a esperança da glória. Cristo habita em você. O Todo-Poderoso, a perfeição, Ele habita em você, Ele está dentro de você. E Ele estando dentro de você, deixa eu falar algo que você precisa ouvir nessa manhã, velho. Você tem mais potencial do que você imagina. Deus quer te usar para a glória dEle. Deus quer te colocar em lugares altos, não para que o mundo olhe para você e diga, nossa, como ele é uma pessoa aplicada, não, mas para que o mundo olhe para você e diga, nossa, como Deus é bom. Deus quer usar a tua vida como apacentador, como diretor, como gerente. Deus quer usar a tua vida como gerente de uma empresa, como patrão, como empresário de uma empresa, para que o mundo, olhando para a tua atitude, glorifique a Deus. Mas não adianta nada você se tornar um empresário e ser como qualquer outro, que surrupia dinheiro dos funcionários e maltrata eles. Não adianta nada Deus te dar uma posição, uma função de destaque numa grande empresa e você ser um idiota trabalhando. Não adianta nada Deus te dar um casamento para você glorificar a Ele, se você se comporta como qualquer outra pessoa que não conhece Jesus. Não adianta nada. Agora, eu creio de verdade que Cristo em nós, a esperança da glória. Eu creio de verdade que um dia, nós que seguimos a Cristo vamos ser despertados para as boas obras. E não numa pegada filantrópica e caridosa, mas numa pegada de integridade de caráter. Se o Brasil está passando por um tempo de extrema corrupção, chegou o tempo de nós que seguimos a Jesus a falar, não, eu não sou corrupto.
Se o Brasil está passando por um tempo de extrema imoralidade, traição, adultério, chegou o tempo de nós que seguimos a Cristo dizer: nós somos diferentes. Se o Brasil tem passado por um tempo de indiferença com o próximo, de indiferença com as pessoas à nossa volta, chegou a hora de nós cristãos falarmos que nós não somos indiferentes. Se o mundo tem passado por um tempo de extremo consumismo, aonde temos e possuímos e compramos mais e mais e mais e mais, está na hora de nós olharmos para nós mesmos e não sermos essas pessoas, mas sermos generosos. Para que o mundo olhe para nós e glorifique a Deus. Sabe, velho? É verdade que você pode ser usado por Deus para ser um apacentador, um discipulador ou qualquer outra coisa do tipo. Mas eu arrisco dizer que Deus quer mais te usar para ser um profissional, para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um diretor de empresa, para ser um empresário, para ser um cidadão, do que te usar dentro da igreja. O nosso chamado é para fora, é de dentro para fora. Pratique boas obras para que o mundo glorifique a Deus. Amém? Para praticar boas obras, para que o mundo olhe para mim e glorifique a Deus. Você quer tomar essa atitude? Se você quer tomar essa atitude, fique em pé no seu lugar para que nós possamos orar juntos. Preste atenção na tua conduta. Preste atenção no que você posta no teu Facebook. Preste atenção na maneira como você trata as pessoas. Preste atenção na maneira como você se comporta. Sabe, não adianta nada nós olharmos para a sociedade, para a política e falarmos: está tudo errado. Se quando nós vamos participar de uma eleição, nós nem examinamos o candidato que estamos colocando lá. Não adianta a gente olhar para os partidos e falar: está tudo errado. Se nós mesmos não examinamos os candidatos, os partidos, as propostas, mas muitas vezes agimos com interesse, como qualquer um do mundo age. Ah, tal candidato falou que vai asfaltar minha rua, vou votar nele. Para com isso, velho. Tal candidato falou que vai fazer uma lei assim, assim, assado, que me beneficia, vou votar nele. Sabe, cara, você tem muito potencial para pegar a tua luz e deixar dentro da igreja. Pegue a sua luz e coloque no lugar mais alto que você puder, para que o mundo veja as tuas boas obras e glorifique a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós decidimos te seguir, e quando tomamos essa decisão, algo dentro de nós mudou instantaneamente. Algo poderoso aconteceu dentro de nós, sem precedentes e sem explicação. Eu digo por mim mesmo, Pai, eu fui transformado, o meu coração foi transformado, o meu coração se converteu ao meu próximo, o meu coração se converteu a Ti, Jesus. E o que eu venho pedir a Ti, Senhor, é que o Senhor nos ensine a trazer para o mundo exterior aquilo que vivemos no secreto junto contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer para o mundo exterior bondade, passividade, amor, carinho, afeto, atenção, respeito. Ajude-nos, ó Pai, a trazer para o mundo exterior aquilo que em secreto nós já vivemos, Pai, para que o mundo observe as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. Que de fato, ó Pai, todos nós aqui sejamos como luzeiros colocados num lugar alto, para que o mundo veja a Tua glória. E eu quero pedir também a Ti, Senhor, que o Senhor abra as portas para que cada um de nós seja colocado em lugares altos. Abra as portas, ó Pai, no mercado profissional. Abra as portas, ó Pai, no meio da educação.
Abra portas de MBA, abra portas de pós-graduação, de mestrado. Quem não tem condições financeiras, abre a porta, ó Pai, de bolsas de estudo. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, dar-nos a oportunidade de estarmos em lugares altos. E quando estivermos lá, o mundo possa olhar para nós, porque nós iremos glorificar a Ti através da nossa vida. Nós pedimos isso a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, muito me chamou a atenção aquele jogador, se não me engano, do Atlético Goianiense, que ganhou o título, o prêmio de gol mais bonito do ano. Vocês viram isso aí rolando nas redes sociais e tal? Enfim, um cara simples, humilde pra caramba, jogador de um time pequeno, foi eleito como o cara que fez o gol mais bonito do ano. E ele chegou lá no meio de todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo, os caras mais ilustres do futebol, Messi, Neymar e tantos outros. Ele pegou o microfone dele e em 1 minuto ele conseguiu proclamar Deus e falar a respeito da vitória que Deus tinha dado para ele. Eu acho isso fantástico. Pessoas que sabem aonde estão e para que estão. Você está onde está, não é para ganhar dinheiro, é para a glória de Deus. E se você tem ganho dinheiro, tenha certeza de algo: Deus não tem te dado dinheiro para você gastar com seu próprio umbigo apenas. Viaje, conheça o mundo, troque carro, faça tudo isso. Mas não esqueça que teu dinheiro foi te dado para a glória de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: coloque a sua luz no lugar mais alto que você puder, para que Deus seja glorificado através da tua vida. Amém. Tamo junto.